4 chaves essenciais que você deve saber antes de expulsar demônios, e a quinta pode salvar sua vida. Primeira, não basta apenas você ter o som do nome de Jesus. Tem que ser alguém que recebe dele essa autoridade. Não basta apenas o soletrar do nome de Jesus. Tem muita gente que fala, não, é o poder do som do nome de Jesus. Você dizer o nome de Jesus, os demônios já vão sair, né? Se tem esse entendimento nas igrejas, né? No meio do povo de Deus. E nós sabemos pela palavra do Senhor que não é assim. Não é apenas o soletrar do nome de Jesus na boca de qualquer um. Tem que ser alguém que recebeu do Senhor essa autoridade. E quando você vai para a palavra, você vai para Mateus capítulo 10, eis que vos dou o poder e a autoridade, ele está falando isso para os discípulos, não é para qualquer um. É para quem andava com ele, é para quem caminhava com ele. Ele não deu essa autoridade para a multidão. Essa autoridade não foi dada para o povo todo, né? Quando ele também fala em Mateus 16,15, ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão demônios, etc. Ele está dizendo para os discípulos que vão pregar o evangelho. Então são pessoas que receberam do Senhor essa autoridade, e essas pessoas falarão o nome de Jesus, e aí sim os demônios respeitarão. Mas qualquer pessoa falando o nome de Jesus, que não tem o Senhor como seu Salvador, e não recebeu dele essa autoridade, vai ter problemas, não vai conseguir expulsar, o demônio não vai sair, vai te bater, vai te machucar, vai quebrar as coisas, pode ferir a pessoa também que está possessa, né? E uma outra referência é Atos capítulo 19, aquela palavra que fala dos filhos do sacerdote Cefas, que eram exorcistas, né? A palavra que eles usam lá, está na Bíblia, e que eles tinham isso e eles vão expulsar um endemoniado, expulsar demônio de um endemoniado, e fala assim, eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. E aí os demônios categoricamente olham para ele e dizem, olha, eu sei muito bem quem é Jesus e também conheço Paulo, mas vocês quem são? E aí os demônios machucam eles, batem neles, eles saem nus, envergonhados, feridos e não tiveram sucesso. Ou seja, o nome de Jesus foi falado lá, o nome de Paulo foi falado lá, que era um discípulo do Senhor, mas não teve sucesso. Por quê? Se fosse somente o nome de Jesus, eles teriam sucesso, né? Se fosse o soletrar do nome de Jesus, não, é o nome de Jesus, né? Não é apenas isso, porque a palavra fala que nós somos embaixadores, nós estamos aqui em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para representar o Senhor. Então aqueles que realmente representam, olha, eu estou aqui diante de você, demônio, mas eu estou aqui para representar, eu sou um pequeno Cristo, eu sou um cristão, para representar o Senhor Jesus. Estou aqui no lugar dele, em nome dele, para te expulsar. E aí isso tem que ser reconhecido pelo mundo espiritual. Os próprios demônios entenderão, olha, essa pessoa, ela é alguém enviado pelo Senhor, então ele tem autoridade para me expulsar, eu tenho que sair. Amém? Segunda coisa, o nível de autoridade, todos podem expulsar demônio? Todos, qualquer um pode expulsar demônio? Qualquer um, que só tem um primeiro requisito para você ter a primeira autoridade para expulsar demônios, é você ter aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador, né? A partir desse momento o inimigo perde legalidade contra a tua vida e você ganha o primeiro nível de autoridade espiritual. Qual é esse nível de autoridade espiritual que você recebe? Para cuidar da sua vida, você tem autoridade para não aceitar mais que o mal, que os demônios aflijam a sua vida, causem opressão na tua casa, naquilo que é seu. Então o primeiro nível de autoridade que a gente recebe é para cuidar de nós mesmos, né? Para ser o dono da nossa casa espiritual,
né? Sai da minha mente, sai do meu coração, sai dos meus sentimentos, sai da minha casa, dos meus filhos, do meu casamento. É o primeiro nível de autoridade. Então, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, coisa que os filhos de Sevas não eram, eles não reconheciam o Senhor como seu Salvador, seu Mestre, né? O primeiro nível de autoridade é para cuidar da sua própria vida. Aí depois, conforme você vai crescendo em autoridade espiritual, você sai da sua vida e começa a ter autoridade para ministrar outras pessoas, tá? Terceira chave: antes de querer libertar alguém, tenha certeza, convicção de que você já foi liberto, porque senão você não terá essa autoridade para libertar outras pessoas, né? Se você tem um ponto de falha espiritual numa área, por exemplo, a pessoa tem um problema na área da sexualidade e ela vai expulsar um demônio, ela tem uma brecha aberta na área da sexualidade, ela vai expulsar um demônio, que é um demônio de sexualidade, ele não tem autoridade para expulsar, né? O próprio demônio vai olhar para ele e fazer igual a Atos 19. Quem é você para me expulsar? Você dá lugar para mim, eu mando na tua vida, eu tenho acesso. Então, antes de expulsar demônio de alguém, tenha certeza, né, que você já cresceu no nível de autoridade para ampliar de você para uma outra pessoa. Tudo que tem respeito à libertação tem a ver com conquistas de autoridade espiritual. Quem concede as autoridades espirituais é óbvio que é o Senhor Jesus. O nome que é sobre todo nome, que é o nome que tem autoridade, né? Sem o nome de Jesus ninguém expulsaria nada, né? Tudo através do nome de Jesus, é óbvio, né? Que é através do nome de Jesus. Todavia, esta autoridade é conquistada na medida que o Senhor vai te dando isso, na medida que você se santifica mais, que você conhece mais a palavra, né? E Jesus venceu o diabo declarando a palavra. Na medida que você tem uma vida de oração, que você vence batalhas contra o inimigo, contra a tua própria vida, você vai crescendo em autoridade. Isso vai fazendo com que você amplie o território em que você tem autoridade para expulsar. E aí você vai vendo que no mundo espiritual também existe essa hierarquia, né? Que é principados, potestades, dominadores desse mundo, fortalezas espirituais, hostes espirituais da maldade, são níveis, né, em que você recebe autoridade do Senhor. Então, essa é a terceira chave: antes de querer libertar alguém, certifique-se de que você está liberto, senão você pode sofrer as consequências de passar vergonha, ou de a pessoa não ser liberta, ou de ser agredido, de se machucar, ou até a própria pessoa se machucar. Quarta chave: libertação se trata de conquista de autoridade, primeiro sobre a tua vida, depois sobre os outros, depois uma igreja, um bairro e etc. E o último, que é a quinta, pode salvar a sua vida, a última chave, que é a quinta, pode salvar a sua vida: cuidado com o contra-ataque espiritual. Isso é fundamental, é essencial. Tome cuidado com o contra-ataque, sempre haverá um contra-ataque, não seja inocente. Todas as vezes que você entrar numa batalha espiritual, virá a ressaca espiritual e o inimigo vai aguardar a hora de te pegar. Então, aquele que é um libertador sabe que ele nunca pode baixar a guarda, né? Então, muitas vezes, quando você entrar numa batalha espiritual, numa guerra, saiba que depois o inimigo vem contra você. E muitas vezes eu vejo muito isso nas igrejas, né? A pessoa recebeu uma autoridade para guerrear, que é um tipo de arma, tá? Quando você vai para a armadura de Deus, Efésios 6, a partir do versículo 10 a seguir: no demais, irmãos, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E você vai ver que a armadura, ela tem 4, 5, 6 partes de defesa e uma parte de ataque. Então, que é a palavra, né? A palavra é a espada de ataque, o resto é tudo arma de defesa. E aí o povo de Deus vai para a batalha espiritual com a arma de ataque, obviamente, né? Eu vou com o nome de Jesus na minha boca, o Senhor me deu poder e autoridade para te expulsar, em nome de Jesus sai. Você usou a palavra
Você usou a autoridade que você recebeu, mas as pessoas não têm arma de defesa. E aí o inimigo vem depois e arrebenta, mói, porque não tem defesa espiritual. E o que é defesa espiritual? É couraça da justiça, tem que ter justiça na tua vida. Tem que ter coisas justas. Cinturão da verdade, tem que ter verdade na tua vida. Se tiver coisa mentira no meio, coisas falsas no meio, o inimigo vai te arrebentar. Evangelho da paz, tem que ter paz. Os nomes que estão lá não são aleatórios. São características que tem que ter dentro da tua armadura. Um escudo de fé. Tem que acreditar o tempo todo para você poder se defender. Capacete da salvação, sabendo quem você é no Senhor, sempre sabendo, sempre buscando e se alegrando, nunca saindo de dentro da salvação do Senhor. Então você vê que tem muito mais armas de proteção do que armas de ataque. Então às vezes os homens e mulheres de Deus vão, confrontam o inimigo e depois o inimigo arrebenta elas na volta, na sua família, nas suas finanças, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua saúde, né? E aí você vai vendo que pessoas falam, não devia ter entrado nessa guerra, não devia ter colocado a mão, porque na hora de ir para cima você vai na autoridade que você recebeu, porque você já é de Jesus, você já entregou a vida para o Senhor, você vai falar em nome de Jesus e o inimigo vai sair. Só que depois ele vai voltar e vai falar assim, é aquela pessoa ali que me expulsou, eu quero arrebentar ela. E aí você não pode ser inocente e saber, achar que a sua guerra acabou no momento que você colocou a mão na cabeça da pessoa e o demônio foi embora. Pelo contrário, ali só está começando. Então essa consciência de batalha espiritual precisa estar conosco. Amém? Deus abençoe. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, coloca um versículo, diga algo aí que você sentiu que fez sentido para você. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.